Você pode ser um codependente e não ter nenhum dependente químico na sua família. Então vamos pegar por palavras. Cooperação. O que significa essa palavra? Ajudar o outro. Cooperação. Os dois estão fazendo uma ação em conjunto. Certo? Tem um termo muito usado aí nos planos de saúde que é coparticipante. Então, esse prefixo co significa o quê? Que nós estamos cooperando com uma dependência. Por trás de todo dependente químico tem um pelotão de codependente que está sustentando ele na dependência. Quem que é esse pelotão? Não só a família. Quando você dá R$1 para uma pessoa da rua que você sabe que vai usar droga, você está tomando uma atitude codependente. Cooperativa para ele continuar usando a droga. Dentro de casa acontece isso. Então, na verdade, a codependência é o outro lado da moeda da dependência. Não existe um dependente sem um codependente. Ficou claro para vocês? Mas de onde vem essa codependência? Se a gente for observar a nossa cultura, principalmente aqui latino-americana, nós nascemos numa cultura judaico-cristã que nós aprendemos desde pequenininho que ser um bom cristão, ser uma pessoa boa, é ajudar os outros. Não é isso que nós aprendemos? Nós aprendemos isto. A criança, quando ela está nos primeiros anos de vida, ela tem uma finalidade. Ela tem a finalidade de agradar os pais. Ela brinca. Você já viu que criança gosta de brincar perto dos adultos? Aí os adultos falam para ela assim: vai brincar lá fora. Ela fala: não tem graça. Não tem papai e mamãe olhando, né? O menino, quando faz uma proezazinha, a primeira coisa que ele faz é o quê? Olhar para o pai. Olhar para o pai e para a mamãe, né? Então essa necessidade de agradar os outros já é desde a nossa infância. E a criança vai, apesar de ter essa necessidade de agradar os outros, o ser humano também tem uma outra necessidade que vem junto com ele, logo quando ele nasce. Aliás, não é logo quando ele nasce, não. É logo quando o espermatozoide junta com o óvulo. E aliás, não é nem ser humano, é todo ser vivo. Todo ser vivo tem como finalidade ir em busca de uma independência. Todos vocês aqui que são mães, que são pais, que já teve filhos com 1 ano de idade, né? Que você vai dar a papinha para ele, ele começa, ele não aceita que você põe na boca dele. O instinto dele é o quê? Pegar e colocar na boca. O menino desde pequenininho já está querendo mexer no berço, e se você bobear, ele vai pular lá de cima. Porque ele tem um objetivo, que é qual? Autonomia. A independência. E eu tenho visto hoje que nós estamos fazendo uma confusão do peru com esse processo de educação. Tem muitos pais, tem muitas mães que estão achando que educar filho é ficar protegendo eles, fazer uma redoma de vida. Recentemente, aqui na porta da igreja, aqui, que eu fui colocar o jornal aqui, eu vi uma cena que me levou lá na minha infância. Eu vi uma mãe falando com uma menina de uns 4 anos de idade, que a menina saiu correndo, brincando com outro menino. A mãe virou assim: não corre não, que senão você cai. Os meninos de olho para correr. A nossa geração, nós subíamos em pé de manga,
roubava jabuticaba no quintal do vizinho, pulava muro, fazia tudo quanto era, e sobrevivemos. Os meninos hoje não para fazer nada a não ser jogar no computador e no celular. A superproteção desprotege. Quem já leu o jornal Criarte Vida já deve ter lido essa coluna minha, aquela coluna Preparando Seus Filhos para a Vida, que vai ser meu próximo livro. Por quê? Porque a crise da adolescência, o que é? A crise da adolescência é os pais não enxergarem que seu menino não é menino mais. Diz, cresce rápido, né? Meu filho está aqui, né? A Adelina tomou um susto quando viu ele, porque a última vez que eu vi aqui ele tinha 3 anos de idade, né? E agora já está aí quase do meu tamanho. Para ficar igual o pai, só está faltando crescer o nariz, nada a ver. Então aí você começa a perceber que você tem que, na verdade, você tem que fazer o contrário, estimular esta autonomia. Eu assisti uma palestra de uma pessoa, de um educador lá do Paraná, não sei se alguém viu isso, está rodando aí no WhatsApp. Eu até tentei colocar essa palestra no meu canal, mas não consegui. A imagem está bloqueada com direitos autorais, mas foi uma pena. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para saber o que tinha diferente dos melhores alunos da escola, dos alunos médios que não davam problema na escola e dos meninos problemáticos na escola. Não foi QI, não foi nada disso. Um tem mais facilidade de aprender do que o outro. Descobriram que os melhores alunos da escola é aqueles que desde criancinha ajudavam nos serviços domésticos. Porque, segundo esse educador, a criança começa a aprender a cooperação familiar, que as coisas não caem do céu. Então, uma criança, desde pequenininha, ela já tem que aprender que o prato tem que ser colocado lá na pia. Depois que ele vai crescendo um pouquinho, ele tem que aprender que ele também tem que lavar o prato. Agora, nós, não sei quem ensinou a gente, né, a nossa geração, ensinou a gente que ser uma boa mãe é fazer tudo para o meu filho. Aí um discurso muito bonito, né, das mães codependentes, elas dizem assim, eu tiro da minha boca para dar para o meu filho. Já escutaram isso? O codependente é muito parecido com o santo. Você sabia disso? Sabia? Não? Só tem uma diferença. Qual que é a grande diferença do codependente e de um santo? A ideia do santo não é dar a vida pelo outro? A ideia do codependente também. Quantas vezes você já entrou de cheque especial, você pegou dinheiro emprestado, você fez tudo para resolver o problema do dependente químico? Você não tinha condições de resolver, mas você foi lá tentar resolver o problema dele. Resolveu? Se tivesse resolvido, você não estaria aqui. A diferença do santo com o codependente é que o codependente reclama. Ele cobra a fatura de tudo que ele faz. O codependente que nunca escutou da esposa, do pai, da mãe, essa seguinte frase: faço tudo para você e você não dá valor. Já ouviram isso? Não? Já falaram isso? Então, de onde vem essa ideia da codependência? Nós estamos tentando agradar os nossos pais. Aí os nossos pais ficam lá: você é um cachorro, você é um safado, você é um vagabundo, você não presta. Você não tem jeito de ser não. É isso? Você não tem jeito de ser não. As mães adoram falar: esse menino é terrível. Se as pessoas que ele mais ama está falando para ele que ele não presta, ele começa a acreditar que ele não presta.
Mas é contraditória essa postura do codependente, porque o codependente, ele quer proteger essa pessoa que na cabeça dele não presta, é irresponsável, é isso e aquilo. Então a criança cresce, tentando agradar os pais, não consegue, entra na adolescência, não agrada os pais, e aí ele entra na idade adulta, querendo agradar o outro. Por isso que o codependente tem dificuldade de dizer não. Porque o codependente está o tempo inteiro querendo fazer o quê? Agradar o outro. Querer ser desejado. Isso, ele quer ser amado pelo outro. Aí o dependente, ele vai aprendendo desde pequeno que se ele fizer birra, ele consegue as coisas com o codependente. Você já viu como é que o dependente químico, e não é só o dependente químico não, o dependente, ele é insistente. Ele vai falando com a gente na cabeça, vai falando com a gente na cabeça, e não deixa a gente pensar, né? Por exemplo, ele quer ir numa festa, né? Ele avisa a gente da festa uma hora antes, que já combinou com os colegas que vai pegar. Eu, mãe, mas eu tenho que ir porque é aniversário da minha melhor amiga, e que não sei o que, para não dar tempo dos pais pensarem. E eles vão insistindo com isso, vão insistindo com isso, vão insistindo com isso, porque eles sabem, quando eles insistem, eles conseguem. Porque o codependente, ele também quer agradar, você é dependente. E esse processo vai adoecendo todo mundo. A criança vai em busca de autonomia. Esse aqui, por exemplo, quando ele tinha mais ou menos, eu já contei isso para ele, a gente ria até, né? Teve uma época que ele saía com ele, aí tinha uns 3 anos de idade, eu tinha um palio daquele de porta-mala, né, que é aberto, né, você levanta o capô, ele cismou que ia descer do carro pelo porta-mala. Sabe por quê? Porque ia ter um tanto de dificuldade para sair do carro. Então ele tinha que pular do banco traseiro, ele tinha que pular no porta-mala, eu tinha que ir lá abrir o capô, ele pendurava e esborrachava no chão. Mas por que ele estava fazendo isso? O instinto dele era ir em busca da autonomia. Ele tinha que ir atrás de coisa difícil. Para ele desenvolver a coordenação motora, para ele desenvolver a lateralidade, que a gente chama a noção de espaço e de tempo, para ele desenvolver a musculatura. O que é que as mães e os pais superprotetores fazem? Vai lá, pega no colo, para ele não cair e não machucar. Ou seja, nós não estamos deixando os nossos filhos crescerem. Aí quando entra na crise da adolescência, nós esquecemos que eles cresceram, queremos tratar eles da mesma maneira que eles eram bebê. Eu me lembro de uma voluntária aqui do Caraca, não vou citar o nome. Um dia ela falou comigo assim: meu filho, com 18 anos, até hoje dorme na mesma cama que eu. Eu falei assim: e assim que você quer que seu filho pare de usar droga? Vai continuar dependente a vida inteira. Porque ela está tratando ele como meu bebê. E a carência é muito mais da mãe do que do pai, do que do filho. Porque a mãe está tentando suprir esse desejo de agradar o outro, agradando o filho. Por isso que nós, né, pais, temos dificuldade de dizer não para os filhos, porque nós estamos sempre querendo agradar. E aí, gente, a gente entra num lugar perigoso. Eu tenho um texto no meu livro que chama A Geração do Medo, e entre aspas eu pus Filhos da Ditadura. Graças a esse texto que saiu no jornal há muitos anos atrás, que surgiu esse livro. Porque esse texto, eu faço uma reflexão que a nossa geração é a geração do medo. Aliás, a reflexão é sobre o medo, né, de hoje.
nós somos uma geração que tinha medo dos nossos pais. Né? O pai só olhava para a gente assim, né? Baixava a cabecinha, né? E ia obedecer. Nós crescemos e continuamos tendo medo dos nossos filhos. Hoje nós temos medo dos nossos filhos. O codependente morre de medo do dependente. Quer um exemplo? Eu sempre toco esse exemplo nas minhas palestras. Quem já escutou, me perdoe. Uma vez no meu consultório, chegou um pai de mais ou menos 50 anos de idade. E na primeira sessão, esse pai virou para mim e falou assim: Dr. Cláudio, sabe o que aconteceu em casa? O quê? Meu filho apareceu com um pé de maconha. O que eu faço com esse pé de maconha do meu filho? Você acha que eu vou lá na casa do fazendeiro, compro um veneno lá e coloco no pé de maconha escondido dele para matar? Aí eu virei para esse pai e falei assim: ô senhor, o senhor está morando de favor com seu filho? Não, por quê? O senhor, é ele que paga a conta de água, de luz do supermercado, é ele que paga o IPTU da casa, ele que paga a prestação da casa. O senhor está vivendo de favor? Não, ele não paga nada. Quantos anos que seu filho tem? 17. Por que você tem que fazer escondido do seu filho? Quem tem que mandar na sua casa é você, não é seu filho, não. Você está morrendo de medo do seu filho. Aí ele olhou para mim assim: nada, doutor Cláudio, eu não tinha percebido. Já sei o que eu vou fazer. Aí na outra semana ele veio: doutor Cláudio, sabe o que eu fiz? Sabe o quê? Cheguei para o meu filho e falei assim: você tem 1 hora para consumir com esse pé de maconha aqui, que senão eu vou destruí-lo. Como nós perdemos o crédito com o dependente, ele não acredita em nada que a gente fala, porque a gente fala e não faz. O dependente fala, buzina na cabeça do dependente, enche o saco dele. Às vezes ele sai para ir para a rua beber, para fumar maconha, para ficar livre de lero-lero de codependente. É ou não é verdade? Não é, Arnaldo? Por aí, né? Aí o filho não acreditou que o papai ia fazer, né? Porque quem mandava na casa era quem? O filho de 17 anos que mandava lá. 1 hora depois, o pai pegou esse pé de maconha e pegou ele, julgou ele lá numa caçamba que ele achou na rua e não falou nada com o filho. O filho chegou: ô pai, cadê meu pé de maconha? Pai, eu não te falei que eu ia jogar. Ele falou: eu joguei. Vocês entenderam? E o dependente químico, e não é só o dependente químico, o dependente emocional. O dependente emocional, ele vai querer realizar os desejos dele através do codependente. E você sabe que nós somos tão contraditórios que nós vamos criando eles dependentes, né? Então eu me lembro do meu pai falava uma coisa que era muito interessante. Meu pai falava assim: nunca tinha sentado no banco de escola, só aprendeu mal ler, escrever, fazer conta, mas a universidade da vida ensinou muito meu pai. Meu pai dizia assim: menor abandonado não é aquele que não tem família, é aquele que não tem trabalho. Tem sentido isso para vocês? Por quê? Nós vamos criando essa ideia de: não, meu filho vai trabalhar só depois que formar na faculdade. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Sabe por quê? E papai dizia também que depois de adulto, dificilmente o ser humano aprende a trabalhar. Que tem que aprender a trabalhar na infância e na adolescência. Aí o ECA está... É claro que ele não vai fazer o trabalho de adulto. Né? Meu pai, por exemplo, eu me lembro que a gente ia para a chácara, eu ia minha bicicleta monareta para trazer as coisas para o armazém do meu pai. Meu pai montava o saquinho ali
de verduras, né? O balaio de verduras, o meu era bem menor do que do meu pai. Mas eu tinha que montar a bicicleta e atravessar a cidade andando de bicicleta. Mas dentro da minha limitação, né, da época. Eu não podia me tirar da escola para trabalhar. Aí nós estamos fazendo tudo errado. A codependência. Aí nós ficamos protegendo nosso filho até ele formar na faculdade que ele vai formar. E se isso se formar. Por quê? Como ele não aprendeu a trabalhar, ele não aprendeu a ter responsabilidades. Aí começa a ir na faculdade, você paga R$1.000, R$2.000 de prestação e ele vai para o barzinho beber. Vocês conhecem alguma coisa parecida? Conhecem não? E aí a gente vira para eles e fala assim: você já não é nenhuma criança mais, você tem que ter responsabilidade de adulto. Você está cobrando uma maturidade dele que você não deu espaço para ele ficar maduro. Você está cobrando uma coisa que ele não tem. Completou 18 anos, eu vou dar um carro para o meu filho. Nossa, a nossa geração, se ficasse esperando carro de papai, ia andar a pé o resto da vida, não ia? Hã? Nós tínhamos que comprar, eu lembro que o primeiro carro que eu tive, eu comprei a meia com meu irmão. O dinheiro de pai e mãe não era para comprar carro para filho, não. Se você passar na faculdade, eu te dou um carro zero. Na nossa época, se passasse na faculdade, o máximo que ia acontecer era uma festa em casa com a faixa de parabéns da família. A nossa geração, você vai tirar umas férias em Miami, porque você passou na faculdade. E aí a gente fica paparicando esses meninos de tal maneira, mas de tal maneira que eles chegam na fazenda com 50 anos, um bando de menino lá na fazenda. E pior, você sabe o quê? Esse texto aqui, eu gosto muito desse texto, que chama Codependência, Brincando de Ser Deus. Eu vou lendo e vou explicando para vocês, pode ser? Deixa eu tomar água aqui, senão daqui a pouco eu fico sem voz. Todos que trabalham no processo de recuperação de dependentes químicos e seus familiares podem perceber o desgaste emocional, financeiro e social dos envolvidos, tanto o dependente quanto o codependente. É uma relação que dura muitos anos, mas que está fadada ao fracasso. É uma relação fracassada. Por quê? Por que dura tantos anos a relação do codependente e do dependente? Sabe por quê? Porque junta a fome com a vontade de comer. O dependente precisa de alguém para quê? Para suprir as necessidades dele. E o codependente precisa de quê? De alguém para cuidar. Por isso que no livro, quem já leu esse livro, quem não leu está perdendo, Codependência Nunca Mais, tem a história de uma mulher lá que casou 8 vezes nos Estados Unidos. Ela separou 7 e casou 8 vezes. Todas as 7 vezes que ela casou com o alcoólatra. Porque o codependente, ele não tem atração por um homem independente ou uma mulher independente. Ele vai querer o quê? Um dependente para ele cuidar. Por isso que não falta mulher para dependente químico. Parece que eles estão melados. Não é assim, não? Por aí, né? Na fazenda já aconteceu verdadeiras tragédias de mulheres envolvidas com os dependentes químicos. Eles começam aquele discurso do sofredor, ninguém me ama, ninguém me quer, que eu perdi tudo. Aí o codependente e a mulher principalmente, a mulher,
ela vem de uma criação que ela foi criada para ser codependente. Desde criança. De que vocês gostavam de brincar? De boneca e de casinha. Seu primo ia ser o seu maridinho de mentirinha. Aí você ficava esperando ele chegar do trabalho para fazer comidinha para ele. Então já vem a cultura o tempo inteiro de você estar cuidando de alguém. Eu chamava muita atenção da Dona Conceição, porque a Dona Conceição nas festas que tinha na fazenda, a Dona Conceição fazia campanha, né? O almoço lá na fazenda, no almoço de Natal, tudo ela dizia assim: gente, nós estamos fazendo a campanha por Natal lá dos meninos lá da fazenda. Aí eu faço assim: lá não tem menino não, lá tem marmanjo. Porque se você trata o dependente químico como um menino, ele vai continuar o quê? Um meninão. Vocês estão me entendendo? Então você tem que começar. Vamos entender o brincar de ser Deus aqui, para a gente ver isso com mais clareza. A Organização Mundial de Saúde fala que a dependência química é uma doença progressiva, crônica e fatal. E eu acrescento. Aí não é a Organização Mundial de Saúde não, é o Cláudio que fala isso. A dependência química também é uma doença contagiosa. E eu acrescento, a dependência emocional também é uma doença contagiosa. Que vai contaminar quem? O codependente. Um dependente da família adoece todo mundo da família. Independente que não necessariamente é química. E vai contrário, isso que nós estamos fazendo com nossos filhos, vai contrário à natureza. Hoje eu escutei uma frase que eu achei muito interessante. A cuidadora de um abrigo, ela falou assim: o pássaro precisa de voar. Não dá para ficar prendendo o pássaro o tempo inteiro. Eu tenho uma frase que uma vez eu falei com a mãe. Essa mãe, depois que eu falei essa frase no consultório, todas as outras sessões essa mãe veio me xingando por causa dessa frase. Porque essa frase entrou como uma faca atravessando o peito dela. Né? Ela falou assim comigo. Eu falei com ela assim: a arte de ser pais é tornar-se dispensável na vida dos filhos. E eu voltando àquele educador do Paraná, ele falou assim: vocês pais que estão paparicando os seus meninos, prepare que você vai ter um menino até os 40 anos para você sustentar. Você vai gastar o dinheiro da sua aposentadoria para sustentar seu marmanjo. Forte, não é? Os pais, Cláudia, eles são construtores Isso. das asas dos seus filhos. Vai construir as asas para que os seus filhos possam voar. E hoje o que a gente está vendo? A gente está percebendo que os jovens hoje querem toda a liberdade de adulto, mas não quer nenhuma responsabilidade de adulto. Exatamente. Quem tem que bancar a gandaia deles é papai, mamãe, titia e vovó. É claro, com raríssimas exceções. É mais ou menos assim, Ana? Aí ele vai ser um pássaro que não voa, com as asas E quebradas. aí, ele cria revolta contra os próprios pais que não deixou ele voar. Exatamente. Uma vez eu atendi um dependente no meu consultório, que esse rapaz me marcou, um rapaz de 23 anos. Meus olhos encheram d'água. As pessoas acham que psicólogo não emociona, mas a gente emociona também. Nós somos seres humanos. O garoto falou assim, 23 anos, dependente de drogas, ele falou comigo assim: meu pai não me deixa crescer. Olha como é que é forte essa palavra, gente. Aí eu puxei a língua dele, né? Eu falei assim: como assim seu pai não te deixa crescer? Ele falou assim: tudo que eu tomo iniciativa de fazer, ele entra na frente, ele não deixa eu nem errar. Esse pai deu uma história muito marcante comigo, porque nós custamos internar esse rapaz na fazenda.
Aí um dia eu estava atendendo esse pai ele era executivo de uma multinacional. Um dia chegou no meu consultório, depois que internou o filho dele, ele chegou com aquela pasta de executivo, de terno, chegou desesperado assim, doutor Cláudio, eu estou assustado comigo, sei o quê? Estou tendo crise de abstinência do meu filho. Eu falei, como é que é? Isso é novidade para mim, me fala aí, o que é isso, crise de abstinência do meu filho? Porque esse pai era viúvo, e a filha dele mais velha casou, e ele ficou cuidando do garoto, do caçula. Então, a vida desse pai era ficar indo atrás do filho. Então, quando ele chegava do trabalho, o que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia era ir lá no quarto, para ver se o filho estava lá. Quando não estava, ele pegava o carro dele para procurar o filho no bairro. E o pai já estava tão viciado nisso, que já sabia até onde o filho frequentava. E ele ia certo. Parece que é Deus que avisa, né? Porque tanto de boca, que tanto de boteco, o pai chega lá na porta. Parece que é o Espírito Santo que mostra onde é que o filho está. Não tem condições não. Aí, quando ele chega no quarto, que o filho dele não estava lá, ele chegou a pegar a chave do carro para ir atrás do filho. Aí que ele lembrou que o filho dele estava internado. Diz ele que bateu uma deprê, uma tristeza, que ele sentou no sofá, que teve uma crise de choro. O homem também chora, tá? Ele teve uma crise de choro tão intensa, mas tão intensa, que ele entendeu que ele estava tendo era uma crise de abstinência. Aliás, a melhor maneira de entender a codependência é assim: o dependente fica 24 horas atrás da droga. O codependente 24 horas atrás do dependente. Nós deixamos de viver a nossa vida para ficar vivendo a vida do outro. Isso é familiar aí? Viveu isso muitos anos, né? No consultório, às vezes eu fico lá, né, atendendo meu paciente, fico 50 minutos, uma hora, escutando uma mãe falando. Aí quando termina a sessão, dessas 50 minutos, uma hora, 90% do tempo ela está falando do filho, ou do marido que é dependente de drogas. Ela não existe. Nós deixamos de viver a nossa vida para ficar vivendo a vida do outro. E aí, por isso que o dependente tem toda a razão quando ele diz: não, mãe, mas só está chata demais. Não larga do meu pé. A codependência, tecnicamente, pode ser definida como uma adição às pessoas. Você sabe o que significa adição? Adicção. Adicção é um radical grego que significa escravo de. Nós viramos escravo do outro. O dependente começa a virar escravo da droga e nós começamos a virar escravo do dependente. Não só da droga, mas o dependente emocional. Então, a codependência tecnicamente pode ser definida como uma adicção a pessoas, comportamentos ou coisas. Ela é a ilusão de tentar controlar os sentimentos interiores por meio de controle das pessoas. Então a gente fica o tempo inteiro, o codependente fica o tempo inteiro tentando realizar o seu desejo, realizando o desejo do outro. Ah, meu filho está tanto querendo aquele carro, vou dar ele para ele ficar mais tranquilo. Você dá o carro para ele, passa um mês e está querendo olhar outro. Ô mãe, apareceu um carro, meu amigo apareceu com um carro lá, ele está vendendo muito barato. Gente, que loucura é essa? É um poço sem fundo. E aí, o tempo inteiro, à medida que vai desenvolvendo a dependência, o
tempo inteiro, ele começa a ficar viciado a dar tomé no dependente, no codependente. Por isso que a família fica igual aquela mulher da Praça é Nossa. Lembra daquela mulher? Lá vem o golpe! O dependente, quando começa a ficar muito bonzinho com a família já começa a ficar desconfiada. E inventa o meu, vai pedir alguma coisa. Não é assim? É mais ou menos assim? Isso. Meu assessor ali. E às vezes também, né, Cláudia, essa própria agressividade do dependente químico, ela é até construtiva, porque ele está querendo viver a vida dele e a mãe não deixa. Existe esse conflito de agressividade entre a família, que ele quer viver e não deixa. Então, a agressividade está construtiva. Para o codependente, o controle de tudo ao seu redor é essencial. Ele quer controlar o tempo inteiro. Onde é que você vai? O que você está indo? O que você vai fazer? Conhece alguém assim? Conhece? Estou vendo algumas pessoas rindo ali. O tempo inteiro ele quer estar no controle. Inconscientemente, tem muito jovem que começa a usar drogas, uma forma que ele encontra de um grito de uma independência. É errado, mas não deixa de ser uma forma. Ou um grito de socorro. Ou um grito de socorro. Aliás, ele está pedindo socorro. Ele está dizendo o seguinte: eu cresci, eu posso fazer as minhas escolhas, certas ou erradas. É o mesmo caso que acontece, por exemplo, nós todos passamos por isso. Você começa a namorar uma menina que pai e mãe não quer. E se pai e mãe não quiser, aí que você fica apaixonado mesmo. Aí vai encontrar escondido, vai encontrar na porta da escola. Não é só, velho? Você já fez isso, né? Ah, sei. Como isso é impossível, ele envolve-se de tal maneira com outra pessoa que o próprio eu se anula. Gente, essa busca desenfreada para controlar o outro te deixa louco. Você fica totalmente pirado. Primeiro que você não vai conseguir. Não tem como você trancar seu filho dentro do quarto com cadeado. Só você tem o segredo, né? Quem vai controlar seu filho na hora que você está dormindo às 8 horas? Na hora que você está trabalhando? Isso é loucura. Loucura codependente. Não é por aí que a gente vai resolver o problema. Eu conheço codependentes que não vêm na reunião porque tem que ficar em casa para ficar vigiando o dependente. Você já viu, já escutaram isso? Eu não posso vir não, porque meu filho não pode ficar sozinho dentro de casa, senão vai roubar tudo lá dentro. Dessa maneira, é comum o codependente agir como um aspirador enlouquecido, puxando para si outras pessoas, situações em que a compulsão e a obsessão são mecanismos desesperadores para preencher o grande vazio emocional que se sente pelo outro, que se sente por dentro. Então, a palavra codependente significa literalmente dependente com. Estamos juntos nisso. Por isso que é besteira a gente ficar apontando o dedo para o dependente e o dependente apontando o dedo para a família, porque são tudo igual. Está desenvolvendo a mesma doença. O dependente desenvolve o defeito de caráter da mentira, da manipulação. Nós também. Quer um exemplo clássico? Como é que nós somos mentirosos dentro da codependência? Seu filho fala assim: ô mãe, me dá 10 reais para tomar um açaí. O que a gente fala com ele? Tem não, mãe. Tem não, meu filho. A gente não tem coragem de olhar nos olhos dele e falar assim: eu não vou te dar 10 reais porque eu não sei se você vai comprar o açaí. E se você quiser comprar o açaí, vai trabalhar para você conseguir. Se você quiser lavar meu carro, eu te dou os 10 reais. Eu tenho os 10 reais, mas eu não vou te dar os 10 reais para isso. O que a gente faz? A gente mente para ele. A gente manipula eles.
a gente grita, a gente desrespeita. Desrespeita ou desrespeita? A gente xinga eles de tudo quanto é trem. Depois a gente arrepende. Mas eles é a mesma coisa também, xinga a família toda também, depois arrepende. E o pior é que eles arrependem, e aí eles vão usar mais droga ainda. É mais ou menos assim, não? Tá virando, não? Tá por aí, não, né? Peguei você para Cristo aí, não? Bom, tem umas coisas mais profundas aqui que depois vale a pena vocês estarem lendo. E eu não vou entrar nisso aí não. Eu gostaria de saber se alguém, o que é brincar de ser Deus? Você sabe o que está por trás disso também? É a onipotência, arrogância e prepotência do codependente. Nós temos uma doideira tão grande, mas tão grande, que nós achamos que nós somos deuses e que nós vamos resolver o problema de todo mundo. Que é um exemplo clássico da reunião pela primeira vez. Vocês têm essa reunião aqui pela primeira vez? Separado? Quem vem pela primeira vez tem, né? Qual que é a grande mentira que a gente conta na reunião pela primeira vez? Eu vim aqui por causa do meu filho. Eu vim aqui para salvar a vida do meu marido. Olha que prepotência nossa, gente. Sabe por que nós viemos aqui? Nós codependentes, nós viemos aqui porque nós estávamos sofrendo muito com a nossa codependência. Nós não estávamos sofrendo com a dependência do outro, nós estávamos sofrendo com a nossa codependência. Por isso que enquanto você estiver frequentando o grupo, por causa do seu dependente, você não vai conseguir se tratar. Eu conheço o codependente, tem 20 anos de grupo e ainda não se tratou. Porque está vindo para quê? Eu tenho que ir porque meu filho está precisando. Aí ela não faz autorreflexão. Ela não olha no espelho onde que ela está errando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão ou não? Sim. Nós somos tão malucos, mas tão malucos, que quando a gente não tem problema nenhum, a gente vai atrás de um. E o pior é que o dependente vê isso em nós, sabe? Parece que tem um imã. Você já viu como é que nós, codependentes, as pessoas gostam de desabafar com a gente? Já viu isso? Não. Impressionante. Todo lugar que você vai, não sei porquê, eu senti uma confiança em você. Aí ela descarrega aquela carga toda nas suas costas, você joga a cruz dela, vai embora preocupado com ela e ela fica numa boa. Quem está sofrendo? Aí você vai pegando a cruz de todo mundo da família, dos vizinhos, do irmão da igreja, né, do padre, do pastor, vai jogando tudo nas costas. Dos netos, do cachorro. Né? Aí o codependente fica lá com aquela cara, né, de santo, reclamando, tudo sobra para mim. Sabe por que tudo sobra para você? Porque você pega tudo, porque você acha que você é Deus. Tem sentido isso para vocês? Estão percebendo que não é só o dependente quem precisa se tratar? Por isso que Donald Lázaro, um dos maiores especialistas em dependência química do Brasil, o fundador da clínica Rindal, em São Paulo, ele diz o seguinte num dos livros dele: se ele tivesse as condições de optar entre internar o dependente ou o codependente, ele ia optar por internar quem? O codependente. Interessante, Cláudio, nas terapias de Jesus, em muitos casos, Jesus trata a mãe ou o pai para depois tratar o filho. Isso. A gente percebe isso. Eu nunca tinha percebido dessa maneira não, mas eu já faço isso no meu consultório, né? Principalmente quando a gente está atendendo adolescentes, às vezes é mais importante tratar os pais do que o adolescente. Exato.
Por quê? Porque os pais são muito influentes na vida dos filhos. E quando eu faço isso, eu perco o cliente muitas vezes. Por quê? Na cabeça do codependente, eles têm que arrumar um psicólogo para o meu menino. O psicólogo vai ter que dar um jeito nele. Aí eu vou e falo assim, mas eu preciso atender também a mãe. Aí procura outro psicólogo. Aí empurra ele para o psicólogo, ele fica lá 5 anos no psicólogo e não vai resolver nada, sabe por quê? Ou quer dizer, não é que não vai resolver, se tiver uma demanda dele, pode resolver muita coisa. Mas a maioria das vezes não existe uma demanda de um adolescente, de um jovem. A demanda é dos pais. Os pais estão arrancando os cabelos sem saber o que faz com essa geração maluca que está aí. E hoje está difícil ser jovem. Muito mais difícil do que no nosso tempo. Porque no nosso tempo, a tentação era final de semana. Era sexta-feira, no sábado, né? Eu falo que nós tínhamos um PF de drogas, que era o álcool, o cigarro e de vez em quando um lança-perfume de carnaval. Os meninos de hoje têm um self-service, de segunda a segunda. Então hoje está muito mais difícil do que no nosso tempo ser jovem. Eu acho que os jovens vão concordar comigo, não vão? Vão ou não vão? Os jovens que estão aqui? É muito mais difícil ser jovem hoje do que no nosso tempo. Sem dúvida. Eu até brinco